Bom, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem aí, né? Nesse distanciamento social que a gente tem necessidade de viver agora. Eu me chamo Samantha, sou londrinense, sou formada em letras, né, pela UEL, então sou professora, licenciada. Trabalho já há alguns anos com eventos literários, com produção de eventos e de atividades que envolvem literatura. Sou mestre em literatura brasileira também pela UEL e na minha pesquisa eu estudei mais especificamente a literatura de autoria feminina na literatura brasileira, né? Como corpus eu utilizei a Adélia Prado. Terminei o ano passado o mestrado e desde então tenho desenvolvido alguns projetos de clubes de leitura para debater, né, a autoria feminina, algumas teorias também feministas que envolvem, que a gente utiliza na literatura, e pesquisas mesmo para desenvolver eventos e projetos que tenham esse tema. Participo também em Londrina de um coletivo chamado Coletivo Versa, que inclusive vai estar num bate-papo, numa mesa amanhã, na programação de amanhã, né, aquela mesa aquela roda de conversa sobre coletivos de autoras jovens. O Coletivo Versa, ele reúne 11 artistas, mulheres aqui de Londrina, que têm formação em diversas áreas, mas todas elas escrevem, né, produzem literatura, e a gente tenta, de alguma forma, no coletivo, pesquisar autoras mulheres, sobretudo londrinenses, divulgar o trabalho dessas mulheres. A gente tem uma página no Face e no Instagram, chamado Coletivo Versa mesmo, em que a gente publica lá essas mulheres e todas as pesquisas que a gente faz a respeito do tema, né, da autoria feminina. É isso. De mim é isso. Sou escritora, né? Tava esquecendo de falar. Sou escritora, sou poeta. Estou lançando agora o meu quarto livro. Tenho 3 livros publicados, a maioria de poesia, né? De poemas. O último deles, chamado A Pequena Mão da Criança Morta, que foi publicado em 2018 pela Penalux. E eu estou lançando agora um livro que foi um projeto, um projeto bem específico, que eu já estava reunindo texto há alguns anos, que é um projeto de um livro que vai sair pela Olaria Cartoneira, que é do Paraná também, né, uma cartoneira, então faz um trabalho editorial aí bem manual, bem artesanal, e eu reuni textos que vão falar, são poemas e prosas poéticas que vão falar sobre o ser mulher, né, as simbologias disso. Então eu crio muitas imagens subjetivas do feminino, de tudo que envolve essas questões, né, desde da beleza da violência, da filosofia, do pensamento, das questões, da reflexão, enfim. Era um trabalho que eu já estava reunindo texto há algum tempo, e vai sair agora, está em campanha, inclusive, de pré-lançamento, já que, né, a gente não vai poder fazer um lançamento presencial por enquanto, infelizmente, e aí, por enquanto, está acontecendo de forma virtual, vai se chamar Debaixo das Unhas. Bom, pessoal, eu queria iniciar, na verdade, falando que a proposta dessa oficina não é, de forma alguma, assim, ensinar nada, né? Não estou aqui para dar fórmulas prontas, encaminhei alguns textos que eu utilizo como base, mais ou menos, para essa discussão. É claro que a gente pode até ampliar um pouco mais isso, mas não é uma intenção de apresentar fórmula pronta e nem estabelecer aqui uma verdade definitiva, né? Até porque a gente sabe que esse tema, a autoria feminina, e mais especificamente a forma como essa autoria vem sendo tratada pela crítica ao longo das décadas, ainda é um campo de pesquisa que está em ebulição mesmo ainda, né? Ainda está sendo descoberta muita coisa, muita autora, né, que foi silenciada ainda ao longo do tempo, ao longo da nossa história literária. Então, infelizmente, a gente não pode falar em nada definitivo aqui, né? Sem contar que o tempo também, ele é muito restrito, né? A gente vai ter 1h30 aqui desse encontro. Essa oficina eu tentei resumir o máximo que eu pude, de, na verdade, um mini curso que eu ofereço a respeito desse tema, onde a gente tem, claro,
uma extensão de tempo maior para aprofundar algumas autoras, para estabelecer mais discussões a respeito dos textos. Infelizmente, aqui a gente vai ficar um pouco restrito. Mas dá para a gente pensar a respeito desse assunto. O que eu queria pedir, na verdade, para a gente ganhar com esse modelo, né, do tempo, é que quem tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, coloque ali no chat. Também deve abrir daqui a algum tempo uma lista ali de comentários. Se a gente, ao mesmo tempo que a gente tiver no final, a gente consegue abrir para que as pessoas, né, que tenham comentários a acrescentar possam fazê-los. E aí a gente vai ver algumas poetas. Eu tentei separar. Dá uma dó, né, de ter que escolher algumas mulheres para falar a respeito da produção delas. Tentei pegar uma mais ou menos de cada década para a gente tentar perceber. E é isso. A primeira coisa, o primeiro texto que eu queria começar com vocês, não sei se todo mundo leu, quem leu vai conseguir, senão a gente também vai falar dele agora, que é o texto da Constância Lima Duarte, O Mulher e Escritura. Por que eu acho interessante a gente começar por esse texto? Porque ali a Constância, que é uma pesquisadora importante nessa área para a gente, né, tem um papel fundamental para a gente entender o percurso que a autoria feminina tem feito em tentar desconstruir, né, a visão do cânone, e também tentar relacionar as questões das pautas feministas em favorecer realmente a autoria feminina na literatura. Claro que a teoria feminista é muito mais ampla, mas a gente bebe da fonte ali para entender como as conquistas realmente feministas possibilitaram que as mulheres nas artes, e mais especificamente na literatura, conseguissem ter espaço, voz, conseguissem mostrar o trabalho, né? Então, ali naquele texto, no Mulher e Escritura, Produção Letrada e Emancipação Feminina no Brasil, a Constância vai fazer uma divisão, assim, meio temporal. É claro que nada é engessado, né, são uma linha do tempo, assim, para a gente conseguir pensar as conquistas, que ela vai chamar de ondas, né, que são as 4 ondas. E aí ela vai mostrar para a gente como essas ondas foram conquistando coisas importantes, né, para as mulheres, e como isso desembocou lá nos anos 70, no final dos anos 70, nas pesquisas que foram institucionalizadas, principalmente dentro das universidades, dos órgãos, institutos, e que começaram cada vez mais a pesquisar e a encontrar essas mulheres escritoras, inclusive do século XVIII, século XIX, né, que realmente não apareciam na história, não apareciam na crítica. E isso tudo aconteceu graças a essas pesquisas, tá? Então, na primeira onda, ela vai colocar da seguinte forma, olha, que a primeira onda vai acontecer ali a partir de 1830, no século XIX. A segunda onda vai acontecer no final, né, em 1870. E ela vai colocar que essas 2 primeiras ondas, elas tiveram um papel principal na conquista por educação básica para as mulheres. Então, assim, é muito difícil a gente falar em mulher escritora se a gente pensar que ali nessa época as mulheres não eram nem alfabetizadas, né? Então, ali, essa primeira onda, a primeira e segunda onda, vai pensar muito em educação, o direito a ler, a escrever, a saber matemática, coisas assim básicas, né? E a gente vai ter mulheres importantes ali. O texto vem trazendo para a gente, fazendo um panorama ali de mulheres que tiveram um papel importante em trazer esses questionamentos, essas reflexões. Uma delas, né, o nosso maior expoente ali da primeira onda vai ser a Anísia Floresta, que trouxe ali um pensamento que veio da Europa, na verdade, né? Então é uma onda conhecida como uma onda que veio de fora, na verdade. A Anísia pegou obras de feministas europeias, começou a traduzir não só para a língua portuguesa brasileira, para que a gente conseguisse ler, mas para uma linguagem que atendesse a nossa cultura também, as necessidades que as mulheres brasileiras enfrentavam, né, naquele momento. Então, a Anísia, ela foi não só uma mulher importante, foi poeta também, mas ela foi tradutora
para as brasileiras dessas grandes pensadoras, né? Depois a gente vai ter ali em 1870 a segunda onda, que ainda vem com essa pauta de educação muito forte, mas já começa a falar também amplamente, a reivindicar o direito ao voto. Né? A gente vai ter ali as primeiras sufragistas, e é conhecida como uma onda que foi a onda menos literária e passa a ser mais jornalística. Então, as mulheres jornalistas, né, que escreviam para jornais, revistas, escreviam artigos realmente militantes, artigos que defendiam o direito ao voto, a sexualidade feminina, a educação feminina, a alfabetização, elas têm um papel bem importante aqui nesse momento. E ali a Constância vai mostrando não só as mulheres que aparecem como expoentes nessa época, né, nessa segunda onda, mas os veículos também, as revistas e os jornais. Né, muitos jornais feministas, e as mulheres nesses jornais, elas vão fazendo uma rede de apoio, né? Então elas falavam sobre as outras, a produção das outras. Eu brinco que a gente começa a ver ali a formação dos primeiros coletivos, né? Em que as mulheres elas formavam essa rede para se apoiar mesmo. O que uma publicava, a outra lá fazia um texto comentando para que aquilo se difundisse. E a gente vai ter mulheres interessantes ali. Uma delas, a Josefina Álvares de Azevedo, que o sobrenome dela para a gente é muito conhecido na história da literatura brasileira, né? Mas a Josefina Álvares de Azevedo a gente não ouve falar na história. Quer dizer, não ouvia até então, né? Agora a gente tem a oportunidade cada vez mais de ouvir. E ela vai dirigir, a Josefina foi uma mulher muito atuante, militante, ela vai dirigir durante muito tempo um jornal chamado A Família. É uma mulher que vai percorrer o país dando palestras, publicando artigos. Ela conseguiu, inclusive, encenar no Brasil a primeira peça teatral que reivindicava o direito ao voto feminino, né, que era uma conquista assim, importante para a época. E a gente vai ter também ali nessa segunda onda a revista Mensageira, que ficou conhecida como uma revista de pauta feminista, que muitas mulheres, inclusive, escreviam nela, e a gente consegue usar essa revista para observar a evolução do pensamento feminista, inclusive das próprias mulheres, né, que realmente buscavam essas discussões. A Mensageira, por exemplo, vai ser uma revista que lá naquele outro texto, O Olhar Condescendente, da Silvia Paixão, a gente vai ver que publicava críticas a respeito de obras de mulheres, críticas que hoje a gente lê e vê que a crítica também era machista, né? Mas ela ajudava, na verdade, a evidenciar a produção dessas mulheres, o que para a época já era uma conquista, né? E aqui, né, a partir do final dessa segunda onda e o começo do século XX, que é onde a gente começa a terceira onda, a gente vai começar a ter um diálogo muito forte com aquele outro texto, da Silvia Paixão, que vai falar sobre a crítica literária das mulheres no século XX. E a gente vai começar também a ter um forte aparecimento das mulheres, não só das que escreviam para jornais, né, de maneira mais jornalística, informativa, mas também das mulheres que produzem literatura, né, das mulheres que vão começar a publicar obras literárias, romances, poemas, livros literários mesmo. E ali a Constância vai fazendo, então, um apanhado dessas primeiras mulheres que começam a aparecer no começo do século XX. Muitas a gente hoje já ouve falar com certa constância, muitas, inclusive, sendo retomadas, na verdade, para o debate literário. A própria Gilca Machado, né, que há algum tempo atrás só era conhecida de quem realmente pesquisava literatura. Hoje a gente consegue já ver leitores mesmo que conhecem o trabalho da Gilca Machado, embora ainda exista o estigma da Gilca ser apenas, entre aspas, né, apenas uma autora conhecida por publicar poemas eróticos,
o que não é verdade, né? A Gilca tem uma obra muito ampla, uma produção rica de vários temas, realmente, e é claro que ela teve um papel fundamental em trazer para o debate literário a questão da sexualidade e do desejo feminino. Né, e isso é muito importante ali no século XX, é um papel legal que a Gilca desempenha, e ela também desempenha um papel político importante, né, era uma mulher militante, até a Constância coloca aqui no texto, ó, junto com a Leolinda Daltro, ela vai fundar o Partido Republicano Feminino, que vai ser um partido que vai reivindicar questões sociais e políticas para as mulheres, uma delas o voto, né, e a gente vai ter muitas autoras ali, a Rosalina Coelho, que foi uma mulher premiada, né? E a gente, cada vez que você, não sei se passou pela cabeça de vocês isso, mas conforme eu ia lendo, estudando esse texto, que eu ia vendo o nome aqui de mulheres que eu nunca tinha ouvido falar na escola e nem na universidade, né? Estudando especificamente literatura, eu olhava assim o tempo, né, que essa mulher escreveu e publicou, eu falava, gente, mas por que ela não aparece? Você vê aqui, por exemplo, mulheres que publicavam para valer ali na década de 20, de 1920, e você pensa, gente, mas onde estava essa mulher que não fez parte dos modernistas, não dialogou com os modernistas, não conseguiu aparecer, foi tão silenciada, né, a ponto de não ser discutida e não ser evidenciada no movimento modernista. Onde está essa mulher que a gente não escuta, não a vê quando a gente vai ensinar e estudar na escola os períodos, né, literários? E nem nas histórias. Há pouco tempo atrás eu escrevi um artigo em que eu faço uma pesquisa, eu utilizei 6 histórias literárias dos principais historiadores, né, Alfredo Bósio, Cândido, e pesquisando como essas mulheres, eu fiz especificamente sobre mulheres cronistas. O percentual de que essas mulheres cronistas são citadas nas histórias literárias em comparação com os homens. Gente, para dizer surpreendente e não revoltante, né? Inclusive as mulheres que aparecem com um papel importante para eles, não são citadas como cronistas. A própria Raquel de Queiroz, a Clarice, elas aparecem nas histórias literárias, mas não são citadas como cronistas, por exemplo, né? Então a gente vê que existia mesmo assim um apagamento total das histórias, e aí a gente vai ver naquele outro texto que vai falar sobre o cânone, como o cânone e essas histórias literárias têm uma relação direta, né, para que essas obras fossem realmente reconhecidas, estudadas, e aparecessem mesmo. Então ali na terceira onda a gente vai ter a Gilca Machado com uma produção forte, a Ercília Cobra, né, Ercília Nogueira Cobra, que eu acho maravilhoso, inclusive provocativa pra caramba, inclusive o título das obras dela, né, ela lançou o primeiro livro em 1922, gente, olha que data simbólica, em 1922, o ano da Semana de Arte Moderna, né, e ela não é mencionada. Ela lançou o primeiro livro com o título Virgindade Inútil, novela de uma revoltada, que vai tratar da sexualidade, né? Então só o título já deve ter arrepiado o cabelo de todo mundo, né? Na época. E depois ela lançou mais duas séries desse livro, em 1924, um intitulado Virgindade Anti-Higiênica, Preconceitos e Convenções Hipócritas. Em 1931, ela lança o último, Virgindade Inútil e Anti-Higiênica, novela libelística contra a sensualidade egoísta dos homens. Assim, realmente uma mulher que vai abordar esse tema do desejo, da sexualidade feminina, e isso tudo acontecendo ali no começo do século XX, né, gente? Na década de 1920 ali. A gente tem, ela cita aqui uma paranaense, a Mariana Coelho, que vai ter um papel, ficou conhecida, olha, achei interessante, ó, ela vai se impor como a Beauvoir Tupiniquim. Era uma estudiosa feminista, né, e ela teve um papel importante, porque até aquele momento ela fez um mapeamento histórico do feminismo até ali.
E essa obra dela, chamada A Evolução do Feminismo, Subsídios para a Sua História, que foi publicada em 1933, trouxe muita contribuição para essa história intelectual das mulheres no Brasil, né? Não é uma obra que foi utilizada para que, a partir dali, se desenvolvessem as questões. E depois a gente vai ter também, na terceira onda, ali nos anos 20, a Raquel de Queiroz, que vai despontar, super jovem, chegando mesmo, né, com o pé na porta, com uma obra como 15, que não teve como ser silenciada, não só porque o momento literário ali, que era um momento que valorizava muitas obras regionalistas, sofreu um impacto com o tema, né, com a temática, com a linguagem do 15, mas porque, pela qualidade realmente do que ela produziu, ela não teve como ser silenciada, mas em compensação, foi criticada, a Constância até coloca ali o trecho da crítica feita pelo Graciliano Ramos, quem teve a oportunidade de ler viu, que ele coloca que provavelmente essa obra tinha sido escrita por um sujeito barbado, e que Raquel de Queiroz era um pseudônimo. Então, assim, a obra era tão boa para ser de uma mulher que só podia ser de um sujeito barbado, né? Tem até um trecho aqui que ela coloca. Ele cita assim, ó, não há ninguém com esse nome, é Pilhéria. Uma garota assim fazer romance deve ser pseudônimo de sujeito barbado. Inadmissível uma mulher escrever assim, né? E tudo isso ali ainda na década na terceira onda. E aí a gente vai ter as mulheres aparecendo cada vez mais, com muita contribuição dos movimentos feministas, né, que trouxeram aí atrás toda essa evolução da alfabetização. A gente vai ter a Dalzira Bittencourt, que vai fazer a primeira exposição do livro feminino, né, que eu achei muito interessante isso, foi em 1946, no Rio de Janeiro, com grande repercussão essa exposição, e depois ela fez também em São Paulo essa exposição que reuniu mais de 1.000 livros de 560 escritoras, isso na década de 40, gente. Ou seja, na década de 40 ela foi capaz de reunir mais de 1.000 livros de 560 escritoras. Então a gente não está falando de poucas mulheres silenciadas, né? A gente está falando de muitas mulheres. Muitas, inclusive, que nós ainda, por mais assim, debates que a gente esteja fazendo, pesquisas que a gente tenha fazendo de descoberta dessas mulheres, a gente ainda não conseguiu alcançar todas. A gente vai conseguir, né? E aí a gente tem a quarta onda, no final aí do século XX, né, começando pela essa divisão que a Constância faz nos anos 70, que é uma onda que vai ter ali um congelamento da questão específica feminina, né, feminista, porque a gente vai entrar no Brasil no período do golpe militar e da ditadura. Então, o movimento feminista também, ele se volta um pouco mais para essas questões políticas e sociais, de resistência realmente a isso, né, de sobreviver a isso, mas é uma onda muito exuberante no papel das mulheres, no papel de questionar a sexualidade feminina, né, a gente vai ter muitas conquistas aí feministas, muitos jornais feministas sendo fundados, a gente vai ter o Brasil Mulher, o Nós Mulheres, o Mulheril, né, que dá nome aí ao nosso movimento, mas foi um jornal, começou a ser publicado em 1981, Mulheril, que foi um jornal lançado por iniciativa das feministas ligadas à Fundação Carlos Chagas, e que teve um enorme prestígio nos ambientes universitários, né, colaborações de todo tipo de produção. E uma das mulheres que vai aparecer aí nessa época de maneira muito atuante é a Rosemarie Muraro, que existe hoje muitas histórias dela, escrita por ela a respeito do papel das mulheres, né, na sociedade brasileira. Eu achei muito interessante, algum tempo atrás eu li um livro dela chamado 6 Meses em que Fui Homem,
E ali ela relata a tensão no período, né, da ditadura militar, em que foi desempenhar esse papel de questionamento, de divulgação das conquistas feministas, e ela relata lá quando ela um momento em que ela trouxe para o Brasil a Betty Friedan para fazer uma palestra aqui no Brasil. Gente, é assim, surreal. Só não vou falar que é mais surreal porque a gente está muito próximo de viver coisas parecidas, mas você olhando, você lendo assim os desafios que ela como pesquisadora, como organizadora de um evento teve que enfrentar para trazer uma mulher para fazer uma palestra feminista, né? De coisas mesmo da Betty Friedan descer no aeroporto e ter polícia esperando ela lá para que ela nem descesse do avião, né? Me lembrou até alguns anos atrás, quando a Judith Butler veio fazer uma palestra no Sesc São Paulo e que quiseram a todo custo impedi-la de falar, né? Aí a gente vai ter ali no século XX, né, no final do século XX, algumas autoras despontando, já com um papel de reconhecimento. A gente tem a Raquel, que também vai vindo junto, claro, mas vai aparecer ali a Nélida Pinhon, e tantas outras autoras, né, a Clarice, a Lígia, a Hilda, a Helena Parente Cunha, a Marina Colasanti. Então essas autoras vão vindo, já conseguindo fazer com que suas obras aparecessem. É claro que a gente não está falando aqui nada de igualdade, né, gente? Mas a gente já começa a perceber ali as conquistas do movimento para que essas mulheres escritoras começassem a aparecer. E a gente vai ter, ao longo dos anos 80, o que eu falei no começo, a institucionalização desses estudos a respeito da mulher, e esses estudos da mulher desenvolvendo as pesquisas de autoria feminina. E a partir daí, cada vez mais, a gente começa a ver o aparecimento de mulheres dos séculos passados, mulheres muito anteriores a nós, que já escreviam e não tinha possibilidade sequer de serem divulgadas, publicadas, muitas escrevendo com pseudônimos masculinos para poder terem seus textos lidos, né? E aí a Constância termina esse texto falando a partir dos anos 90 que a gente vai ter uma acomodação das bandeiras feministas, né? E eu achei interessante porque me parece até um pouco natural. Aí eu comecei a fazer algumas contas, assim, né, de cabeça. Tudo bem que eu sou de humanas, gente, mas a gente também faz contas. A gente vê que quando a Constância marca essa linha de tempo entre uma onda e outra, ela coloca mais ou menos 50 anos entre uma onda e outra. Tá? Então a gente vai ver lá de 1830 a 1870, 1870 a 1920, de 1920 a 1970. Se a gente for dizer que a quarta onda começou em 1970, quando começaria uma quinta onda? Agora, né, gente? Agora. E é natural, assim, eu gosto muito de pensar na imagem poética do mar, né? Já que a gente está falando de ondas, nenhuma onda se forma sem o repuxo das águas. E a gente sabe, quem já foi à praia, já tomou uns caldos assim da praia, sabe que quanto mais forte é o repuxo da água, maior é a onda. Né? Então, o que me deixa um pouco esperançosa, assim, e com vontade de resistir cada vez mais a esse repuxe de águas que a gente está tendo nessa finalização de quarta onda, é que quanto mais repuxarem, maior será essa onda da qual a gente está fazendo parte. Né? E aí vai vir por cima, derrubando o que tiver que derrubar, né, gente? A gente tem que pensar assim. Então, a respeito, eu fiz esse panorama, né, do texto da Constância, para a gente entender, na verdade, esse papel do movimento feminista em vir trazendo esses estudos a respeito das mulheres, lá do começo de possibilitar que essas mulheres fossem alfabetizadas, até o momento em que os estudos sobre as mulheres chegassem às universidades, os pesquisadores começassem a trazer essas mulheres à tona, né? E aí eu quero partir para o próximo texto, que é o texto da Silvia Pelingeiro Paixão, chamado O Olhar Condescendente.
Crítica literária e literatura feminina do século XIX e início do século XX. Então, a gente está falando aqui da terceira onda, basicamente, tá? Aqui nesse, que eu acho um campo de pesquisa, inclusive, bem interessante, a Silvia ela vai falar não sobre a literatura de autoria feminina em si, né, o que essas mulheres estavam produzindo. Ela vai apontar, ela vai direcionar nosso olhar para mostrar como a crítica falava dessa produção. Como a crítica tratava essas mulheres que já não tinham mais como deixar de aparecer, né? Já eram mulheres que estavam aparecendo, não tinham como ser emudecidas mais, e como a crítica tratava. E aí a gente vai ver nesse texto como a crítica também era feita essencialmente por homens, né? E uma reflexão que ela coloca no texto, como a gente precisa de mulheres fazendo críticas literárias hoje, para que essas mulheres falem sobre obras feitas por mulheres a partir de um olhar realmente da mulher também, né? Ela começa ali o texto, aquilo que eu falei para vocês lá da revista Mensageira, né? Falando de uma mulher que escreveu uma crítica na revista Mensageira, que foi a Perpétua do Vale, perdão. A Perpétua do Vale, que escrevia para a revista Mensageira, e ela fazia ali algumas críticas literárias de livro escrito por mulheres, né? Uma das pessoas um dos livros que ela vai criticar vai ser o livro da Cândida Fortes, chamado Fantasias. E ela, para elogiar o livro da Cândida Fortes, ela vai dizer que esse livro é bom, assim, ele é diferente porque ele foge do ar puro e saudável da produção feminina. Então, assim, a gente vê ali já o estigma de que a mulher produzia, né, uma literatura pura, uma literatura leve, né, e sempre com um tom, assim, descompromissado, né, uma crítica despretensiosa. Não estou fazendo uma crítica, na verdade, estou comentando a respeito da minha leitura, né. Depois ela vai fazer também uma crítica sobre o livro da Ibrantina Cardona, o Plectros, que foi publicado em 1897, bem no finalzinho do século. E ela vai falar que quando ela vai falar sobre a crítica, o livro da Ibrantina, ela vai falar que a crítica literária precisa ser bondosa com escritoras. Triste, né, gente? Ela cita da seguinte forma: é verdade que a crítica, para ser justa, precisa ter certa disposição de bondade para com as escritoras, atendendo ao pouco cultivo que tem comumente a mulher. Vocês pensam bem, era uma mulher que estava escrevendo numa revista feminista a respeito da obra de outra mulher, né? Por isso que eu falo, o nosso olhar ele tem que ser bem criterioso e não descartar todas essas conquistas. Significa que a Perpétua do Vale tem que ser descartada? Não, não é isso, né? É a gente perceber que naquele momento ela poderia até, inclusive, estar fazendo um papel importante de trazer essa produção para a crítica, né? E é claro que a visão e a pesquisa, né, e o aprofundamento no debate, as conquistas feministas foram trazendo uma reflexão muito diferente do que a gente vê aqui, né? Depois, a Silvia traz aqui o caso da Francisca Júlia, que vai publicar também no finalzinho do século XIX, um livro chamado Mármores, né, em 1891, e ela vai falar que, diferente, a Francisca Júlia tinha versos másculos. A Francisca Júlia foi a maior poeta parnasiana da época, e aí eu me pergunto, né, eu lembro quando eu era adolescente, aprendendo parnasianismo na escola, nunca ouvi falar de Francisca Júlia. Nunca ouvi falar, gente, ninguém fala da Francisca Júlia no parnasianismo, né? E a Perpétua do Vale vai falar que ela foge da total banalidade comum
das poesias escritas por mulheres. Inclusive, ela vai dizer que quando ela leu o livro, ela se perguntou se aquele livro era mesmo de uma mulher. Isso era um elogio, tá, gente? Então, e aí, assim, a gente vai percorrendo aqui, a gente tem o caso da Perpétua do Vale, mas a gente vai ver que a maioria, a Perpétua do Vale é a única que aparece ali como uma mulher que produzia crítica literária. Todos os outros que aparecem aqui na pesquisa da Silvia Paixão são homens, que não têm muita diferença na visão da Perpétua. A diferença é que eles vão aprofundar uma crítica que a gente vai ver, assim, bem tensa, né? A gente vai ver, deixa eu pegar aqui minhas anotações, ó. Por exemplo, o próximo crítico que ela cita ali é o José Veríssimo. E ele vai falar no comecinho do século XX já, que para a mulher falar de amor, de desejo, era uma transgressão. E que ela precisava, para fazer isso, usar de 1000 cautelas e disfarces. Então a gente vai ver aí muita mulher mesmo usando, inclusive, pseudônimo para conseguir fazer isso, né? Ele fala aqui, ó, não pode, ele vai falar que enquanto o homem fala muito do amor, né, do desejo, ele vai falar, não pode a mulher, ainda poetisa, utilizar-se não em escala muito limitada, com 1000 cautelas e disfarces. Tá? Depois ele vai constatar, e olha que o José Veríssimo, gente, quando a gente compara ele com os outros aqui, ele não era dos piores, ainda nos comentários que ele fazia, né? Mas ele vai fazer uma constatação que em nada ele fez para mudar isso, mas ele faz uma constatação de que o mundo não toleraria uma poeta mulher confessando suas paixões como faziam os homens. Né? Ele cita da seguinte forma, com essas palavras: o mundo não toleraria que uma mulher, mesmo uma grande poetisa, lhe viesse para a rua como faz o homem, ainda maduro e grave, desembargador, conselheiro, pai de família, com as confissões, as declarações dos seus amores, as confidências das suas paixões. Tá? Então vocês imaginam quando logo depois me aparece a senhora Gilca Machado fazendo tudo que não podia fazer. Né? E aí a gente vai ver que, na verdade, ele coloca, inclusive, isso como impedimento que enfraquece, olha que bonzinho que ele foi, que olhar condescendente. Ele vai falar que esse impedimento enfraquece, inclusive, a qualidade da produção feminina. Ele coloca assim, ó, só essa situação da mulher poetisa lhe estabelece uma manifesta inferioridade. E como as doçuras do lar e os encantos dos maridos não têm, parece, nada de especialmente estético, ela bastaria para explicar a forçada mediocridade da poesia feminina. Então, o que ele quer dizer? Como ninguém se interessa pelas coisas da casa, da família, né? Ninguém quer ler poesia sobre isso, e a mulher também não pode falar de outras coisas, ou seja, está aí o motivo da mediocridade. Mas, na verdade, a gente sabe que essa situação em que não permitia que a mulher escrevesse sobre outras coisas é justamente o que a gente chama de impedimento social. Né? Essa forçada mediocridade era justamente o impedimento social. A imposição em que um determinado tema não fosse tratado pela mulher. Logo depois, a gente vai ter o caso da Narcisa Amália, que recebeu críticas, né, feitas pelo Silvio Romero. E o Silvio Romero era um cara que ele é conhecido porque ele abominava, na verdade, a linguagem dos românticos, né, o romantismo. E ele, quando vai elogiar a Narcisa Amália, ele coloca da seguinte forma, ó, um talento de nota que, por certo, podia ter uma florescência mais exuberante, se não fossem as manhas que o desfiguram, pálidas sombras saídas do centro escuro da escola em que a autora se filiou. Então, ele usa, na verdade, a obra dela para criticar o romantismo, mas fala justamente que a obra dela tem lá os preceitos românticos e que, por isso, poderia ter uma florescência mais exuberante.
Depois a gente vai ter também, ele vai colocar assim, ó, é que o amor e o prazer perderam aquele caráter de dignidade, de candura que tem sempre as paixões profundas e sadias. Tornaram-se então indignos de ocupar as páginas de um livro de mulher séria. Então, já está aí colocado que a mulher que escrevesse sobre o amor e o prazer já não era séria, né? E o amor, era inevitável que a mulher escrevesse sobre o amor e sobre o desejo. Até hoje a gente escreve, os homens escrevem, esse é um dos temas mais recorrentes na produção literária como um todo, né? Só que essa tendência, essa crítica que a mulher recebia ali no começo do século, foi o que criou, por exemplo, a ideia da fragilidade, do sentimentalismo na produção poética feminina, né? Essa tendência que a crítica criou de alimentar a ideia de que a mulher é um ser frágil, inferior, porque a mulher realmente, ela fala, ou ela transgredia de certo modo e falava do amor e do desejo, ou ela ia realmente falar do que a sociedade impunha para ela como lugar, que era a família, os filhos, o marido, a casa. Né? O ar puro e saudável, como diz a Perpétua do Vale lá, que vai justamente dar essa ideia de que a produção feminina era frágil, né? Era sentimental. Depois a gente tem uma outra autora que vai aparecer, que é a Áurea Pires, e que, na verdade, a crítica que se faz dela, a gente percebe ali uma crítica focada nos dotes físicos dela. Né? E a gente consegue perceber ali uma mudança, na verdade, de discurso. Quando vai falar da autora, né, se fala muito de uma forma dos dotes físicos, e aí quando algum momento se esbarra no texto dela, o elogio parte por uma crítica meio severa, assim, né? Por exemplo, ó, na própria revista Mensageira, tá? Ali vai ser feita uma crítica a respeito do texto dela, né? Vai falar que, por vezes, ela toma coragem e que avultam imperdoáveis desleixos de forma, versos fracos e quebradiços. Então, quando vai falar da produção do texto dela, a crítica é assim, né? Desleixado, os versos fracos. Quando vai falar dela, da autora, vai falar como qualidades que admira na mulher escritora, como mimosa, gentil, que ela escreveu um mimoso documento literário, com que a talentosa e gentilíssima poetisa mineira Áurea Pires se apresenta. Então, assim, toda vez que a crítica se direcionar à imagem da mulher, é sempre elogiosa, né, com adjetivos que envolvem realmente a imagem feminina. E quando vai para o texto dela, embora seja uma crítica favorável, olha só, né, uma crítica positiva do livro dela, quando eles abordam o texto, a crítica realmente vem. Aí sim o paternalismo, né, o olhar condescendente, não tem dó de criticar o que essa mulher escreve. Quando a Narcisa Malha, por exemplo, também publica Nebulosas, um crítico, né, o C. Ferreira, ele vai publicar uma crítica falando que ela produz um texto com ausência de pensamentos, com temas campestres e familiares. Ó. Ele coloca da seguinte forma: a mulher, porém, se dá menos ao trabalho de medir o verso, molda-o, em compensação, com mais naturalidade, se porventura nem sempre se lembra de arregimentar palavras de efeito que supram a ausência do pensamento. Deixa que a alma se vá expandindo livre. O que ele quis dizer ali, né? Que a mulher deixa de trabalhar o texto, deixa muito a emoção aflorar no que ela escreve, para que se supra ali a ausência do raciocínio, gente, do pensamento, né?
E que, olha assim, ó, ele ainda coloca, eu por mim desejaria que a poetisa estivesse sempre em colóquio com as flores, com as primaveras e com Deus. Então era isso que serviria para a mulher escrever, né? O próprio Machado de Assis, gente, quando ele vai elogiar Narcisa Amália, ele também faz uma crítica falando que, ó, ele coloca da seguinte forma, ó, As Flores do Campo, volume de versos dado em 1874, tiveram a boa fortuna de trazer um prefácio devido à pena delicada e fina de Dona Narcisa Amália, essa jovem e bela poetisa, que há anos aguçou nossa curiosidade com um livro de verso e recolheu-se depois à turris herbúnea da vida doméstica. E aí ele vai falar justamente dessa questão da mulher sempre escrever com temas suaves e amenos. Ó. Ele continua falando assim, naturalmente, a simpatia da escritora vai de preferência às composições que mais lhe quadram a própria índole. E no caso, basta conhecer a que lhe arranca mais aplausos para adivinhar todas as delicadezas da mulher. Então, o texto da mulher tinha muito a ver com índole, com delicadeza, com moral, né, com seriedade. Então, assim, falar sobre essa mulher que escreve, né, criticar e analisar uma obra feita por mulher, destacar, claro, a presença feminina num meio dominado pelos homens, inclusive no papel da crítica. Né? Por isso que é tão importante que a gente hoje, mulher, a gente, né, surgiu movimentos aí que se tornaram clubes de leitura fortíssimos pelo Brasil afora, né, que é o Leia Mulheres, e cada vez mais o incentivo, né, de mulheres lendo mulheres, para que a gente consiga ter esse olhar crítico a respeito da produção uma das outras, né. O José Veríssimo, gente, quando ele vai fazer uma crítica sobre o livro Vibrações, da Júlia Cortines, ele vai falar que fazer a crítica sobre mulheres exige a mais elementar galanteria, que não as tratemos senão como senhoras. Tá? Então, ele confessa ali, na verdade, o olhar do crítico sobre a produção feminina, né? Então, não conseguia ser um olhar de crítica literária, era um olhar que tendia a tratar a mulher como senhora, né? E com galanteio, realmente. Ele mesmo confessa, ele é um dos críticos mais representativos, né, da literatura brasileira. E ele termina, na verdade, comparando a poesia, por exemplo, da Júlia Cortines com a de outras poetas da época. E ele vai falar que ela se destaca, né, porque era uma poesia, ó, ele vai colocar, poemas distanciam-se magnificamente da poesia água de cheiro e pó de arroz da musa feminina brasileira. E revelam mais que um poeta, uma mulher que sabe sentir. Disputa primazias aos nossos melhores poetas. Olha que elogio, né? Agora, o elogio que fecha com chave de ouro é esse que a gente, né, é um debate que constantemente reaparece aí. Ele vai falar da seguinte forma sobre ela. Essa poetisa é um poeta, tão bom como os nossos melhores. Tá? Essa poetisa é um poeta. Então, ser poeta, né, era um elogio, gente, porque isso é só para homens. Então, é bem complicado. E a gente está falando de um cara que estava fazendo uma crítica elogiosa, era uma crítica positiva a respeito de um livro. Então, daqui a gente já imagina quando era negativa, né? E aí a gente entra ali, no caso, que a crítica vai atingir o ápice realmente da crueldade com a Gilca Machado, né, gente? A Gilca Machado, ela foi criticada e atingida de todas as formas, moralmente,
atingir, assim, quando eles não conseguiam mais atingir a Gilca moralmente, eles começaram a revirar e expor segredos e mentiras da família dela. Então, assim, foi uma mulher que realmente sofreu pra caramba, assim, no papel dos críticos, né? E a Gilca é uma que eu me pergunto sempre, né? Por que não estava entre os modernistas? A Gilca começou a publicar ali no começo do século, na década de 1920, ela estava em ampla produção, né, poética, publicando livros, e em nenhum momento aparece ali, né, sequer mencionada, assim, na Semana de Arte Moderna, enfim. A Gilca vai ser uma mulher que vai trazer o amor e o desejo como temática principal, trazendo ali mesmo o desejo, expondo o desejo da mulher. É claro que hoje, né, gente, quando eu estava lendo uns poemas da Gilca, inclusive essa semana para retomar, para preparar alguma coisa, ficava pensando, nossa, gente, isso era confessar desejos, né, naquela época. É claro que hoje a gente lê os textos e fala, nossa, mas né, nem era tanto assim. Mas para a época era uma coisa absurda, né? Para a época era uma coisa, a mulher se manifestar daquele jeito era uma coisa inaceitável, né? A Gilca, ela despontou realmente, que apareceu mesmo literariamente, vencendo um concurso literário num jornal chamado A Imprensa, que era dirigido pelo José de Patrocínio Filho. Logo depois que ela venceu esse concurso, um crítico escreveu sobre o livro dela, falando que aqueles poemas deveriam ter sido elaborados por uma matrona imoral. Então, a moralidade dela é questionada muito ali, né? O Humberto de Campos, por exemplo, quando ele vai ressaltar o valor literário da Gilca, ele na verdade, era um cara que tentou, de algumas formas, defender a Gilca, mas sem, claro, sair do grupo de homens do qual ele fazia parte, né? Então, ele tentava, de alguma forma, defender a Gilca, mas sempre que a Gilca recebia uma crítica, ele silenciava, ele em nenhum momento saía em defesa contra os colegas, né? Ele tenta, em até algum momento, tentar criar, né, na imaginação da crítica e das pessoas, a velha distinção entre autor e obra. Ele queria mostrar, na verdade, que embora a Gilca escrevesse, né, sobre desejo, sobre sexo, né, sobre a sensualidade, sexualidade feminina, ela era uma mulher dona de casa, né? Ela era uma mulher que tinha família, que tinha filhos, que levava uma vida relativamente normal, né? Ele fala do talento poético dela, mas em contraposição com a vida doméstica dela. Não que isso seja um elogio, mas ele tentava, na verdade, separar para que as pessoas parassem na verdade, tentava, né? Parasse que as pessoas chamar, por exemplo, a Gilca de matrona imoral, porque na vida real ela não era isso, né? Na vida real, aqui. Na vida real. E ele ainda até fala que ela era, na verdade, ela escreve sobre o desejo, mas é uma excelente dona de casa. Ai, meu Deus, viu? E aí vai falar, é uma poetisa de imaginação ardente, transpirando paixão carnal nos seus versos, só que é a mais virtuosa das mulheres e a mais abnegada das mães. Tá? Só que eu falei para vocês que ele era muito pacífico, na verdade, com a crítica feroz que a Gilca recebia dos colegas dele mesmo, né? Tem um caso que o texto da Silvia Paixão relata aqui, que o Afrânio Peixoto chegou para ele para contar a respeito de uma crítica, de uma visita que foi fazer para Gilca Machado, e nessa conversa que ele está tendo com Afrânio Peixoto extremamente preconceituoso e racista, e em nenhum momento ele sai em defesa da Gilca. Né? Ele mesmo conta-me Afrânio Peixoto, que foi visitar a Gilca Machado e coloca lá, subiu uma escadinha suja e escura e dei no segundo andar com uma porta fechando um corredor escuro. Bati e apareceu-me uma mulatinha escura de chinelos num vestido caseiro.
Perguntei se era ali que morava Dona Gilca Machado. Sim, senhor, sou eu mesma, respondeu minha mulatinha. O doutor faça favor de entrar. Afrânio continua. Não entrei. Entreguei a carta desculpando-me e saí. Mas, seu Humberto, que tristeza. Eu não conhecia a Gilca, senão de retrato, moça branca, vistosa, e fiquei penalizado de vê-la naquela alfurja, onde tudo respirava pobreza e quase miséria. Então, assim, ela sofre ali, né, por parte de um colega dele, um caso de preconceito, de racismo, e de, inclusive, de um questionamento. Como uma poeta, né, que eu estou aqui lendo coisas dela, vendo fotos dela aqui nos jornais, nas revistas, ela pode ser tão boa e tão pobre. Né, uma mulatinha numa casa pobre, suja, né? Então a gente vai ver ali que, na verdade, o próprio Humberto de Campos, que era um defensor, não se manifesta. Ele mesmo se coloca ali, confessa, e depois vai ter outro caso desse. Ele se encontra, ele mesmo relata que depois ele se encontra com outro crítico, Lindolfo Gomes, quando a Gilca publica em 1919 o Estado de Alma, e aí sim, eles já vendo a consolidação do trabalho da Gilca, ele vai falar, ele vai constatar ali como eles começam a atacar a família, a moralidade da família dela, né? O Lindolfo Gomes, por exemplo, vai justamente questionar essa questão dos versos dela, falando inclusive que ela desviava as outras meninas poetas, né? Ela vai falar, ó, quem está perdendo essas meninas é a Gilca Machado, com seus versos cheios de sensualidade animal. E, no entanto, a Gilca, segundo dizem, é uma boa moça, pudica e de muitos bons sentimentos. Mas ela está desencaminhando as outras. E aí, quando eles não têm mais como atingi-la, ele vai falar, por exemplo, da família dela, né? Vai falar que o avô dela, que era um músico, violinista conhecido, chamava os amigos músicos para casa para que esses namorassem as filhas, que é a mãe da Gilca, né? E aí ele vai falar que ele entende, na verdade, ele entende o fato da Gilca gostar tanto de falar de sexo e de sensualidade, porque na família dela sempre foi assim. Então, assim, né, questionando realmente a moralidade, inclusive, da família dela. E, na verdade, a gente vê que a Gilca, em todos os depoimentos que ela dá, ela se mostra muito orgulhosa da família de artistas que ela tinha, inclusive do avô, que era violinista, né? Depois o Lindolfo Gomes faz, inclusive, acusações incriminando o marido da Gilca, né, o Rodolfo Machado. Ele vai falar, inclusive, que o marido da Gilca usava a Gilca nas rodas de escritores, né, nos grupos, para colocar ela nessas rodas, né, de um jeito sedutor, para conseguir ganhar dinheiro com a imagem dela. Ele vai falar, ó, ele é um tipo repugnante, pelo que sei, é por exigência sua que a mulher escreve aqueles versos escandalosos. Ele quer que a Gilca apareça de qualquer modo, para aparecer com ele e tirar disso proveito de empregos e de relações. Aí eles vão falar do marido da Gilca, né? E aí a gente se pergunta por que atacavam tanto a família da Gilca, né? É justamente para justificar a obra transgressora dela, né? Porque não conseguiam atacar a produção mesmo, porque ela cada vez mais se despontava como uma mulher que escrevia com qualidade literária, que conseguia ser respeitada no meio literário, e justamente também eles colocavam essa questão da família para ter essa atitude paternalista e condescendente, né? Tipo, olha, essa mulher escreve textos eróticos, mas ela não é uma devassa, é porque a família dela é assim, né? Para tentar justificar as coisas. E a Gilca vai ser uma mulher muito importante, né? Vai ter o papel de transgressora, não só linguisticamente quanto temática da poesia feita por mulher, vai partir para frente mesmo para esse enfrentamento da pressão social, né? Ser atacada de todas essas formas morais, familiares, não fez com que ela retrocedesse, né? Não estou dizendo que foi fácil, claro, a gente sabe que não é fácil hoje, imagina na década de 20, né, gente? Mas ela conseguiu, na verdade, resistir a isso.
E ela teve um papel importante também em forçar a mudança do olhar da crítica, né, literária. E aí a gente se pergunta, né, por que não estavam com os modernistas, por que até então ela não aparecia. Agora começou a aparecer, né, porque começou a ser cada vez mais estudada e dita, né, mas por que não aparecia nas histórias literárias, no cânone, né, brasileiro? Por que a gente não aprende sobre a obra dela, tendo em vista hoje que a gente sabe o papel tão importante que ela teve na literatura brasileira? Enfim, esse é um texto interessante da gente perceber, né, de como a autoria feminina é tratada ao longo dos séculos aí, né. Aqui a Silvia Paixão faz um recorte muito específico, né, do começo, do finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, mas a gente vê ali que o tratamento era realmente de ataque ou de condescendência, né, de tentar justificar. Muitos colocando isso para destacar a escrita de uma mulher, falava que a mulher escrevia como homem, por isso que era bom, que a mulher não tinha o olhar romântico que normalmente existia, né, colocando ali o estigma da escrita feminina como uma coisa frágil, delicada, né, vai falar que pouquíssimas mulheres escreviam bem. Tem uma crítica aqui que ele fala justamente isso: o Brasil possui em Dona Gilca Machado uma artista genial. Muito poucas mulheres no mundo terão doado às letras uma tão acentuada e gloriosa afirmação de arte. Pouquíssima, ele fala isso, de pouquíssimas mulheres no mundo terão dado às letras. Né? E a gente sabe que não. Né, o texto lá da Constância mostra que na exposição feita, a gente teve mais de 1.000 livros que já eram escritos por mulheres ali, né? Então, aqui esse texto, quando a primeira vez que eu li, eu fiquei bem indignada, assim, de ler os absurdos que se escrevia a respeito da produção de autoria feminina nessa época. A gente sabe que hoje também não são flores, mas a gente tem muitos casos aí recentes de mulheres que foram atacadas, né, pela sua escrita, principalmente quando é feita por críticos homens, mas, assim, a gente fica absurdada, na verdade, com a forma como eram ditas, né, como eram atacadas as mulheres, a sua moral, enfim. E aí, só para a gente finalizar essa parte, a gente conseguir ter um tempo aqui para falar de algumas autoras, o último texto, que é o texto A Escrita Feminina em Busca de uma Teoria, da Vanilda Mazzoni, é um texto que vai questionar a formação do cânone, na verdade, né? Vai falar lá desde o Harold Bloom, né, da resistência dele com os estudos culturais que vieram trazendo, né, esse questionamento da presença da literatura das minorias, das humanidades, na verdade, na análise literária. E a Constância Lima Duarte, ali também aparece, é citada nesse texto da Vanilda, vai aparecer defendendo, na verdade, a ideia de que a gente tem que incorporar cada vez mais obras e autores de expressões culturais que foram justamente excluídos pelas expressões do cânone, né, que era feito por uma relação de poder da cultura dominante, homem, branco, heterossexual, e que reduzir a literatura produzida pelo que está no cânone é justamente reduzir a uma única vertente, que é a do olhar masculino. Né? Só que existe uma resistência do cânone em aceitar essa presença de diversas linhas de autoria, que no nosso caso a gente está falando mais especificamente da autoria feminina, mas a gente pode falar disso na literatura de autoria negra, na literatura de autoria gay, enfim, né? Sempre essa resistência para que o cânone não seja realmente, as relações de poder presentes ali não sejam abaladas, né? Existe essa cristalização com esses parâmetros que representam a exclusão de vários grupos, né, de escritores e escritoras.
E aí aqui nesse texto ela vai dar vários exemplos e ela vai falar uma coisa interessante, assim, que a gente pode se questionar, que é pensar assim, mas como então algumas autoras conseguiram furar essa bolha, né? Por exemplo, a Cecília Meirelles, que aparece nas histórias e que na época já era reconhecida, a própria Raquel de Queiroz, com as ressalvas ali, mas que depois conseguiu se estabelecer, a gente vai ver a Lígia, a gente vai ver várias autoras realmente que conseguiram furar isso, a Clarice. Aqui nesse texto, a Vanilda defende a ideia de que existe, claro, uma concomitância, na verdade, de observações que têm que ser feitas, né? Primeiro, realmente, que todas essas mulheres, não estou dizendo que as outras não têm a qualidade, mas eles não têm como negar a qualidade do que essas mulheres produziam. Segundo, que existia ali correntes, na verdade, literárias que coincidiam também com o que essas mulheres estavam produzindo. Como eu falei anteriormente, né, Clarice publicou o 15, por exemplo, numa época em que se destacava muito a literatura regionalista no Brasil, né? A Clarice se destacou ali quando a questão da filosofia existencialista era muito debatida, né? Então a gente tem esse fator, e além disso também existia ali algumas relações, né? Que possibilitavam que algumas furassem a bolha e aparecessem, né? Não significa que conseguiram ter um pé de igualdade com homens, né? É importante a gente não pensar que só porque Clarice publicou e fez sucesso, porque Cecília aparecia e fez sucesso, tinham tanta facilidade de ter um texto escrito, crítica sobre ele na mídia, nos jornais, quanto um homem escritor, né? É bom a gente não ter essa ilusão, porque não era bem assim. Hoje não é, né? Que dirá anteriormente. E aí, para a gente ter um tempinho, eu quero falar para vocês de algumas autoras, né? Não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ler, né? Todas as autoras que a gente comentou aqui. Infelizmente, a gente não pode ler todas, que essa é a vontade que dá. Mas eu vou ler para vocês, por exemplo, um poema da Gilca Machado, um desses tão condenado moralmente, um poema tão absurdo, tão erótico, tá? E moral, chamado Esboço, que foi publicado no livro dela Sublimação. Teus lábios inquietos pelo meu corpo acendiam astros, e no corpo da mata os pirilampos de vez em quando insinuavam fosforescente carícias. E o corpo do silêncio estremecia, chacoalhava, com os guizos do cri-cri osculante dos grilos que imitavam a música de tua boca. E no corpo da noite as estrelas cantavam com a voz trêmula e rútila de seus beijos. Olha que absurdo, gente, que coisa imoral, né? Assim, hoje pra gente é uma poesia tão, né, simbolista realmente, mas como ela confessava ali alguns desejos, isso era inadmissível, né? Falar tanto do corpo, né, como palco do desejo, o corpo feminino, de como ela almeja os beijos, as carícias do amado, isso era inadmissível, né? Depois a gente vai ter ali, por exemplo, na década de 50, 60, várias autoras também que vão aparecer, né, com certa dificuldade, mas hoje, principalmente, a gente consegue conhecê-las. A Maria Ângela Alvim, a Henriqueta Lisboa, a Hilda Ilch, a Zila Mamed, a Alzira Rufino, que inclusive é uma autora negra, né, e que na época era ainda mais silenciada que as outras, né, e hoje a gente já consegue conhecer alguma coisa da Alzira Rufino, graças às pesquisas. Um dos poemas da Alzira Rufino se chama Resgate. Sou negra, ponto final. Devolvo-me a identidade, rasgo a minha certidão. Sou negra, sem reticências, sem vírgulas, sem ausências. Sou negra, balacobaco. Sou negra, noite, cansaço. Sou negra, ponto final. Olha que poema lindo. Né? E é um poema que na época de escrita, ali na década de 50, a gente não tinha possibilidade de conhecer, porque ela era uma autora apagada, silenciada realmente, né? A gente conhece hoje por meio das pesquisas. Depois, nos anos 70, é claro que eu estou fazendo aqui mais ou menos uma década de produção, gente, mas as coisas se entrelaçam, né?
Dá para a gente falar que, por exemplo, que o Dayush publicou só na década de 50 e 60, que seria um absurdo. Mas ali na década de 70 e 80, a gente vai ter, né, as mulheres que vão aparecer também na literatura marginal, conhecida, né, como marginal, a geração mimeógrafo, né, como alguns críticos chamam, a Ana Cristina César, a Alice Ruiz, a Leila Nicoles, Orides Fontella, a Adélia Prado, a Cora Coralina. Então, essas mulheres vão aparecer na década de 70, principalmente, né, com a produção também nos anos 80. Um poema da Orides Fontella, por exemplo, Teologia. Não sou um deus, graças a todos os deuses. Sou carne viva e sal. Posso morrer. Minimalista, como a Orides tinha o hábito de escrever, e é uma poeta que a gente começa a perceber que a mulher já começa a se colocar muito mais no texto, né? Com muito mais firmeza, clareza. Da Ana Cristina, que é uma autora um pouco mais conhecida por nós, principalmente depois que foi homenageada na Flip, teve sua obra relançada também, assim como a Hilda. Ela tem um texto que é o Mocidade Independente. Pela primeira vez infringi a regra de ouro e voei para cima sem medir as consequências. Por que recusamos ser proféticas? E que dialeto é esse para a pequena audiência do serão? Voei para cima, é agora, coração. No carro em fogo pelos ares, sem uma graça atravessando o estado de São Paulo, de madrugada por você e furiosa. É agora, nesta contramão. Esse é um texto forte, bonito, né? E que coloca a mulher ali como impossível de ser barrada, de ser segurada, né? O desejo é a escolha, né? Aí a gente vai ter nos anos 90 a Cláudia Roquette Pinto, a Conceição Evaristo, a Líria Porto, a Elisa Lucinda, e olha que legal a gente perceber que são autoras que a gente conhece até hoje, muitas delas inclusive, que a gente tem diálogo pelo Facebook, a gente consegue ler o que estão produzindo hoje, né? Tão diferente do que a gente viu ali no século XVIII e XIX, né? A gente consegue ter contato com as obras dessas mulheres com muito mais facilidade. E a gente vai ter as contemporâneas também, né, que produzem a partir dos anos 2000, 2010, né, muitas jovens, a Luby Prates, Cristiane Sobral, a Mel Duarte, a gente tem a Aline Bacon, um livro belíssimo, a Marcele Becker, não sei se muitas aqui conhecem, tem contato com ela pelo Facebook, a Mariana Basílio, a Isabela Penove, que eu inclusive recomendo muito quem puder, tem um vídeo no YouTube, da Isabela Penove, em que ela recita uma... vou colar aqui para vocês aqui no chat, em que ela recita um poema dela. A Isabela Penove tem a formação no Islã, então ela recita num programa de TV da Roberta Estrela Dalva. Esse aqui eu colei aqui no chat para vocês, para quem quiser ver depois, tá? Em que ela vai falar sobre mulheres, realmente, né? Marias de Mim, chama o poema. Então, a gente tem mulheres se colocando cada vez mais, sem medo, realmente, nos textos, né? Aparecendo mais, falando do desejo, falando da própria existência, dos próprios questionamentos, dos questionamentos das intimidades, e de diversas formas, né? A gente tem poetas que são conhecidas por serem poetas de vidas domésticas, por exemplo, a Adélia Prado, né? Que é uma mulher que enaltece ali a vida no interior, né? Vale lembrar que a Adélia, ela publicou o livro com quase 40 anos, já na maturidade. A Adélia, ela, quando publicou e até hoje, né, vivia em Divinópolis, né, uma cidade no interior de Minas, em que a projeção também não era tão simples assim. E é uma mulher que se orgulha, na verdade, enaltece, né, a vida. Tem um poema dela que eu quero ler para vocês, para a gente encerrar, e daí a gente abre para comentar aqui o que vocês colocaram, que se chama Dolores. Hoje me deu tristeza, sofri 3 tipos de medo, acrescidos do fato irreversível. Não sou mais jovem. Discuti política, feminismo, a pertinência da reforma penal, mas ao fim dos assuntos,
tirava do bolso meu caquinho de espelho e enchia os olhos de lágrimas. Não sou mais jovem. As ciências não me deram socorro, nem tenho por definitivo consolo a respeito dos moços. Fui no livro sagrado buscar perdão para minha carne soberba e lá estava escrito: foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência. Se alguém me fixasse, insisti ainda, num quadro, numa poesia, e fossem objetos de beleza os meus músculos frouxos, mas não quero. Exijo a sorte comum das mulheres nos tanques, das que jamais verão seu nome impresso e, no entanto, sustentam os pilares do mundo, porque mesmo viúvas dignas não recusam casamento, antes acham o sexo agradável, condição normal, a alegria de amarrar uma tira no cabelo e varrer a casa de manhã. Uma tal esperança imploro a Deus. Então a gente tem aqui a Adélia, que vai aparecer valorizando essa mulher, assim como a Cora Coralina também, né? Em Goiás, vai aparecer exaltando essa mulher do interior, essa mulher... Vamos ver aqui, ó, o que vocês colocaram. Não sei se tem alguma inscrição de perguntas. Foram muitas manifestações que institucionalizaram os não lugares da mulher na literatura. A Rosa colocou exatamente. A Luciana, para enaltecer Machado de Assis, retrataram no branco, para estigmatizar Gilca. Exatamente. É uma loucura pensar como as questões extraliterárias influenciaram tanto na recepção literária. É isso mesmo, gente, né? Machado de Assis, a gente demorou, né? Quem estudou aí em escola pública desde criança, a gente demorou para descobrir que o Machado era negro, né? Porque nas fotos dos livros ele sempre estava branco lá, e ninguém mencionava isso, né? Como um lugar importante de representatividade. E a Gilca é isso, né? Na verdade, para excluí-la, né? Para considerá-la menor numa produção poética, colocaram ela nem como negra, na verdade, como mulatinha, né? Então, assim, é bem forte isso. A Luciana colocou: as décadas em que esses momentos ondas teriam obtido maior visibilidade, em que estiveram mais próximos da concretização de suas bandeiras, seriam 30, 70, 20 e 70. Ou seja, foram necessários cerca de 50 anos entre um e outro. Ah, então, exatamente. Olha, eu falei, eu não sei se você colocou depois, eu já tinha visto sua pergunta, mas é isso mesmo, né? E eu acho lindo pensar nisso, gente, que a gente está fazendo parte de um movimento que é essa quinta onda, e que a gente está realmente, isso não tem sombra de dúvida, a gente está sofrendo um repuxe de águas, né, em todos os aspectos. Não estou nem dizendo, isso impede a gente de publicar, talvez a gente não sinta isso tanto, né, mas, assim, a gente sente em questão de direitos, em questão de visibilidade, de silenciamento, né, de políticas, e aí a gente tem essa acomodação natural, hora que a onda quebra, mas esse repuxo da água traz uma onda ainda maior, e eu tenho confiança de que essa quinta onda que a gente vai estar formando agora, vai vir para não deixar pedra sobre pedra, né? Você tem algum arquivo com esses poemas que leu para compartilhar conosco? Olha, eu tenho, mas ele está meio bagunçado, tá? Porque eu vou fazendo um monte de anotação aqui. Mas eu faço assim, eu organizo ele certinho, formato bonitinho, e passo para vocês, sim. Eu posso mandar no e-mail. Não sei se tem algum outro jeito mais fácil, Marília, mas acho que no e-mail das inscritas, né? Posso mandar para elas. Acho que é o mais fácil, a gente manda para todo mundo que se inscreveu. Acho que é isso, acho que assim, da minha parte eu consegui até terminar um pouquinho antes, olha que maravilha. Eu estava com tanto medo, gente, disso avançar, da gente não conseguir, na verdade, terminar antes das 3, porque eu falei, meu Deus, se eu atrapalhar a outra, aí é pior, né? Tem 4 minutinhos ainda, Samantha. Tem 4 minutinhos, olha só, tá vendo? Porque pediram para acabar um pouco mais cedo para dar o tempo, né,
É isso. Gente, assim, se você. Então, eu vou aproveitar 4 minutinhos e vou fazer um merchan para uma poeta, que é a Marcelle Becker, né? Não sei se dá para ver aqui, mas a Marcelle acabou de lançar um livro, A Mulher Submersa. Quem não conhece a Marcelle tem o Facebook, ela publica os textos dela lá, e são textos maravilhosos, que a mulher realmente aparece como expoente realmente na temática. Eu tenho um texto bem curtinho dela que vai dar tempo de eu finalizar, então, com a Marcelle Becker, que é uma contemporânea nossa, né, jovem, que está produzindo com a gente agora. Que é do livro, chama no Caderno de Lesbos. Pelo tanto de água no chão, o rastro indo do banheiro até o quarto, uma mulher sabe da outra. Se lavou ou não o cabelo. Pelo desfiado da costura, percebe que aquela é a calcinha que mais usa. Pela semente de maracujá que ficou retida na base das costas, quase entre as nádegas, vê que ela prefere sabonete desses naturais. Ao tocar o seio, reconhece o sutiã que se ajusta ou se ela costuma andar sem. Pelo gosto do sexo na língua, descobre o sangue vindo nos próximos dias. Nada precisa ser dito, tudo se sabe, se adivinha. Depende de tantas palavras o amor de um homem por uma mulher, mas uma mulher ama a outra em silêncio. Olha que coisa mais linda. Então, esse é da Marcelle Becker, uma contemporânea nossa, super jovem. Fica aí a sugestão de leitura para quem estiver procurando alguma coisa para esse isolamento social aí. Tá bom? Então, eu queria muito, de minha parte, quero muito agradecer a atenção de vocês, a participação. É um prazer para mim falar disso, né? Eu que falaria quem sabe mais para frente a gente desenvolve uma coisa maior, aí um mini curso em que a gente possa expor bem mais produções de mulheres, né? E falar inclusive de crítica de mulher feita para mulher mesmo. É isso que eu espero. Vocês têm o meu contato, qualquer coisa, estou à disposição de vocês para trocar figurinhas. Tá bom? Bem legal. Marília, obrigada. Obrigada, Samantha. Então, citou um monte de mulheres, eu vi que na sua lista tem também a Zila Mamed. Eu não conhecia essa poeta, só conheci quando fui ali no evento do Mulherio em Natal. E tem um mulherio que se chama Zila Mamed, e uma das representantes desse mulherio está aqui, está aqui. Ah, que legal! Quem que é? É a Carla Alves. A Carla. Então, tem muitas mulheres, muitas poetas, autoras que realmente a gente não conhece, né? Só fazendo pesquisa, fazendo divulgação, fazendo crítica, oficinas sobre elas, isso é muito importante. Então, obrigada, Samantha, pela sua pesquisa, pela sua aula. Obrigada, imagina, eu que agradeço o diálogo, gente, atenção. Um beijo para vocês, fiquem bem, viu?